Introdução à análise do debate sobre Romanos 9 no Vejam Só. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e eu tirei aí um tempinho de folga da gravação dos meus vídeos, depois que participei do último debate na Hit TV, falando sobre Romanos 9, ao lado do reverendo Marcos Novaes, da Igreja Presbiteriana, mas agora eu estou de volta e vou gravar aqui uma introdução à análise do debate, tá bom? Eu vou fazer uma análise do nosso debate por completo, cada pergunta, cada resposta, cada texto bíblico, e oferecer aí algumas perspectivas um pouco mais amplas, para aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais no estudo de Romanos 9, de uma perspectiva não calvinista. Eu sei que esse é um assunto complicado, polêmico, complexo, tem muita gente que acha que realmente Romanos 9 é um texto que dá base para o calvinismo e eu discordo completamente. Os vídeos que fiz até aqui já dão um pouco o tom dos motivos do porquê eu entendo que Romanos 9 não é um texto calvinista, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse tema a partir de agora, tá bom? E depois que eu terminar essa análise do debate completo em relação a Romanos 9 e o debate que fiz lá no Vejam Só, aí então eu retomo as minhas questões sobre a doutrina do juízo investigativo. Belezinha? Esse vídeo vai ser curto, vai ser só para dizer um oi de novo para vocês. E assim, o debate foi interessante. Foi bem diferente do que eu imaginava, até porque a realidade sempre é diferente do que aquilo que a gente imagina, não é verdade? Então, se quer saber como uma coisa não é, fique imaginando algo em torno dela, que com certeza você vai cometer algum erro na sua imaginação, tá bom? E aí, o que acontece? Eu achei o debate, por um lado, pior do que eu esperava, e por outro, melhor do que eu esperava. Eu, de fato, gostaria de ter um embate um pouquinho mais assim, cru em relação às perguntas e às respostas. Eu acho que houve, assim, de alguma maneira, uma tergiversação, como se diz assim, uma saída, um escape pela tangente para não encarar aí algumas perguntas que eu creio que o debate seria bem mais interessante se essas perguntas fossem trabalhadas de uma forma mais direta, mais clara, mais específica, e eu creio que isso empobreceu um pouco o debate. Por um outro lado, porém, eu não creio que o reverendo Marcos Novaes foi mal no debate. Eu gostei de algumas coisas que ele falou, ainda que eu discorde frontalmente da posição teológica dele em relação a algumas questões. Foi um camarada bem educado, bem tranquilo, gostei muito de conhecer ele. Acho que no ponto pessoal, assim, nota 10, muito legal. E nas questões doutrinárias as coisas são um pouco mais melindrosas, porque de fato uma divergência de visão em relação a um ponto ou outro cria teologias muito diferentes de fato, tá? Outra coisa, teve muita coisa que ele trouxe de forma direta ou indireta nos seus comentários, perguntas e respostas, que não deu tempo de comentar lá na hora, porque o programa é muito dinâmico, então a gente tem muito pouco tempo para, de repente, realmente considerar tudo aquilo que foi dito, e de fato fica um pouco complicado você lembrar de tudo que foi dito e responder tudo que foi dito dentro do pouco tempo que o programa nos dá. Inclusive eu cometi alguns erros nesse ponto em relação inclusive a uma das respostas que eu dei em relação a uma das minhas próprias perguntas. Então eu vou esclarecer um pouquinho mais e melhor a cada pergunta, a cada questão, cada argumento, e trabalhar um pouco algumas coisas que ele colocou de forma direta ou indireta contra a exegese arminiana de Romanos 9, para dar para vocês um panorama bem mais geral e bem completo em relação a estas discussões, beleza? Fica meu compromisso em relação a isso aí. Vocês podem ter certeza que eu sou o tipo de pessoa que não foge da raia, não foge do debate, não foge de considerar várias perspectivas em torno de uma mesma questão, e se mantenho a minha visão arminiana de que, de fato, Romanos 9 não tem nada de calvinismo, eu tenho as minhas razões, não porque eu não compreenda o lado calvinista, mas porque o compreendendo o rejeito como herético e equivocado, tá bom?
Fechou? Então fica aí o meu oi de novo para vocês, né? O meu abraço. Agradeço muito o carinho de todo mundo que entrou em contato comigo em função do debate, parabenizando, alguns outros discordando. Você poderia ter sido melhor nisso, poderia ter sido melhor naquilo. Você perdeu, você ganhou. E na verdade o debate, sinceramente, eu creio que não é uma questão de quem perdeu e quem ganhou. O debate é feito para expor as ideias, para que as pessoas que às vezes têm dúvidas possam se situar um pouquinho mais de forma embasada em relação às discordâncias e por que que a gente tem uma Bíblia só e tradições diferentes, além de perspectivas diferentes, tá bom? Então é para isso que serve o debate. E se vocês conseguiram olhar para o debate, considerar algumas coisas e ter uma visão mais ampla das questões como um todo mundo saiu vitorioso do debate. Belezinha? Então, no próximo vídeo eu começo a fazer uma análise um pouco mais específica dos conteúdos em torno do debate e da exegese calvinista e arminiana de Romanos capítulo 9. Até lá!